Pô, tô aqui mais um papo durante o ACE Summit, agora com a Lívia Halak, que é Portfolio Manager da Oxygia. Aprendam, Oxygia. É isso aí. Que é da Braskem, né? Bom, a Braskem já tem um tempo que ela está atuando no mercado, que era o Braskem Labs, né? Sim. Então, algumas startups já devem ter conhecido, o ecossistema já conhecia o programa. Agora vocês estão lançando a Oxygia, com várias mudanças, várias atualizações e tal, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu acho que uma coisa importante do programa, assim, diferente do programa, é o fato de não é POC gratuita, não é para resolver um problema atual da Braskem, não é esse o propósito. Bom, a Oxygen foi constituída como uma entidade de investimento, né? Então, ali, além da aceleração, a gente também tem uma parte de incubação, um programa de incubação e um programa de investimento via CVC tradicional. Legal. E aí eu acho pegou tudo, pegou toda a sopinha de letrinha. Pegou a sopinha de letrinha, mas não é isso. A gente pegou a jornada da startup e falou, cara, vamos garantir que a gente tem mecanismo para interagir e agregar valor em cada um dos estágios que ela tiver. Então, na incubação, a gente é mais hands-on, né? A gente entra para ajudá-los a até constituir sociedade, se for o caso. Né? A gente tem o legal, que vai ajudar com propriedade intelectual, que vai ajudar com toda essa parte societária, vai ajudar com governança. Temos pessoas de tecnologia para apoiar, pegar melhores práticas como a soft tech, arquitetura dos sistemas, como que a gente desenvolve. Então, a gente tem pessoas dentro de casa, né, de uma forma geral, que vão estar apoiando mais de perto nesse processo de incubação. Na outra ponta, a gente tem um investimento, a gente vai pegar empresas que estão captando Series A e Series B, e ali a proposta é, além do investimento, a gente conectar com a Big Corp, né, para usar todos os recursos que a gente tem disponível, e no meio do caminho tem a aceleração, que aí são para empresas que já têm o MVP rodando, que já estão, de alguma forma, comercializando o produto no mercado, né, mesmo em caráter de teste. E a gente traz essas empresas para um programa de aceleração, e quando a gente constituiu esse programa, o que a gente fez? A gente olhou para dentro de casa, a gente rodou 5 anos do Braskem Labs, tínhamos mais de 130... O Braskem Labs deixa de existir, né? Como naquela... Perde o sentido. Né? Se você tem um braço, se você tem um veículo que ele é especializado, ele está todo configurado para interagir com o ecossistema de startup, não faz sentido deixar um programa solto dentro de Braskem. Né? Então, a gente pegou esse legado, a gente conversou com a comunidade de aceleradas, tinham 130 startups aceleradas, a gente fez contato com algumas para entender, cara, o que tem de bom no programa e o que você sente falta nesse programa hoje. Né? E aí, o que tinha de bom? O que foi citado? O acompanhamento muito próximo. Né? A Braskem colocava ali um recurso para cada 4 startups para poder trabalhar bem hands-on com eles, trazendo ferramenta e ajudando ali a executar os planos de melhoria propostos nas mentorias. Então, a gente trouxe isso também, a gente está fazendo esse programa em parceria com a ACE, né? Então, a gente tem o time da ACE alocado nos apoiando nisso, a gente vai estar muito próximo das startups, né? Mantendo aqui essa dinâmica de interação muito próxima. Só que, quando a gente perguntou para eles o que vocês sentem falta, né, a resposta foi geração de negócios e investimento, né? Chega no final... Esse é o grande... Na verdade, esse deveria ser o grande propósito. Exatamente, essa ideia, né? Vou me relacionar com a grande empresa para poder vender para ela, né? Ninguém é bobo, né? Exatamente. Não tem mais bobo no futebol, né? Exatamente. Então, mas na prática acaba não acontecendo. Na prática acabava não acontecendo, ou o timing era um pouco diferente, né? Porque para você fazer um negócio com uma grande corporação, acho que tem alguns critérios de compliance, enfim, alguns acertos que precisam ser feitos que eventualmente não cabem em 4 meses, os 4 meses de programa, né? Então, essa parte a gente de fato não consegue resolver 100%, mas a gente consegue resolver a parte do investimento como? Chegando no final do programa, aí foram alguns ajustes que a gente fez, tá? O primeiro foi, vamos fazer um programa orientado para investimento. Então, tudo que a gente fizer na aceleração é para deixar a empresa mais pronta para o investimento. E aí a gente tem aqui o nosso time de investimento que vai ajudar a fazer as melhores provocações, fazer o diagnóstico, né, para a gente setar expectativas relacionadas a isso. Segundo ponto, chegando lá no final do nosso Demo Day, a gente também é um fundo de CVC. Então, a gente também está conectado com uma série de fundos. Né? Vamos trazer todo mundo para o nosso Demo Day e vamos dar acesso, né, vamos dar acesso aos investidores para essas startups que estiverem no programa. E o terceiro ponto vamos a gente também investir. Né? Porque se a gente entende que faz sentido manter no portfólio, porque a gente quer conectar essa empresa com o Braskem, mesmo que isso leve um pouco mais de tempo, vamos investir, vamos continuar tendo essa parceria, vamos continuar fomentando, né? E aí a gente vai, ao longo desse tempo, a gente vai viabilizando essa parceria também. Então, a gente, dentro do nosso programa, a gente tem a prerrogativa de investir 1,5 milhão no final do programa, tá?
com contrapartida em equity, mas a gente faz isso através de mútuo conversível, e a gente faz isso em uma rodada não, a gente faz essa conversão numa próxima rodada não precificada. Tá, né? Então, o que isso quer dizer? Modelo de safe ali, né? Eu tô fazendo um investimento de 1,5 milhão em você. Quando você for abrir uma nova rodada de investimento, né, eu vou entender qual que vai ser o valuation da sua empresa. Tem um desconto, né? A gente vai pedir 25% de desconto, práticas de mercado, e a gente faz a conversão desse 1,5 milhão para o equity que isso valer. Pode ser 5%, pode ser 3%, pode ser 1%, pode ser nada, enfim. Mas aí a gente, enfim, o objetivo é que a gente consiga injetar capital e a gente consiga viabilizar a continuidade dessa parceria, né, mais a longo prazo, tá? E aí, eventualmente, a gente também tem o CVC para fazer follow-ons lá na frente. Acho que o grande desafio que a gente teria, entendendo um pouquinho com o Labs como foi, né, é o desafio de engajamento, de fato. Lá o Braskem Labs, eles traziam muitas startups de fora de São Paulo, e aí tinha toda uma questão de logística, né, tinha uma questão de dedicação também, porque postando programas de aceleração com foco em investimento, você precisa de dedicação, né? Para no final chegar nos objetivos que foram planejados. Então, o que a gente fez de diferente foi, vamos colocar aqui uma ajuda de custo inicial, a gente está dando 100 mil reais de ajuda de custo isso é inicial. Legal. Voltando aquele negócio da POC de graça, né? Não vou trabalhar de graça. Não vou trabalhar de graça, toma aqui 100 mil reais. Legal. Enfim, não tem nenhuma contrapartida, né? Não tem. Esse primeiro não tem contrapartida. Não tem nenhum use of proceeds, não tem nada definido. É muito mais para que o founder consiga alocar esse recurso de uma forma que consiga viabilizar a participação dele no programa. Legal. E como é que é ponto de entrada? Como é que é o programa? Vão ser bets frequentes, rolling, como é que é? Esse ano a gente vai abrir um bet só. Tá? O ano que vem a expectativa é que talvez a gente tenha 2, a gente está avaliando isso ainda, vamos ver como é que vai ser o primeiro. Mas esse ano é um bet só, as inscrições estão abertas até o dia 28 de maio, tá? A partir dessas inscrições a gente vai fazer uma seleção, a gente vai levar algumas startups para um pitch day que acontece no dia 2 de junho, tá? E aí a gente seleciona 8 para começarem a jornada de aceleração com a gente. Legal. Essa jornada de aceleração ela leva 4 meses, tá? Em novembro a gente faz o nosso demo day. Legal. E qual que é o perfil de startup que vocês estão procurando? Como você falou, tem que ser ligada ao mundo da Braskem? Não precisa? Como é que é? Eu acho que esse é outro diferencial, né? A gente não quer resolver um problema urgente de Braskem com esse programa de aceleração. Na verdade, a tese de investimentos da Oxidia é a tese de investimentos do programa, tá? A gente está olhando para soluções que possam nos apoiar nos desafios de sustentabilidade e transformação digital na indústria. Quando eu olho para da indústria como um todo. Então, quando eu olho para o eixo de sustentabilidade, quais são os principais desafios? Neutralidade de carbono, né? Lógico, circularidade é o principal, nosso grande desafio, a gente tem que chegar na neutralidade de carbono em 2050. Economia circular, né? Então, assim, e aí eu estou falando de tecnologias que me ajudem a acessar o material pós-consumo, que me ajudem a processar esse material pós-consumo para colocar ele de volta no mercado e aplicações, eventualmente, né? Então, entra bastante coisa aqui, entra embalagens, né? Embalagens diferenciadas, monomateriais, que possam ser recicladas e por aí vai. A gente está olhando para novos materiais, né? Então, legal. Muita coisa que a gente vê sendo feita, né? Que vai substituir o plástico lá na frente. A gente também quer investir nisso, a gente também quer liderar essa jornada de transformação. Canibalizar seu negócio? Na verdade, eu quero me mover mais rápido, porque senão alguém vai fazer isso, né? Eu acho que é uma necessidade. E a gente também está olhando para o plástico como solução sustentável, porque a gente sabe que para algumas aplicações, né, o plástico ele tem ganho de sustentabilidade. Se eu pego, por exemplo, filmes, né, para agricultura, filmes biodegradáveis, eles trazem ganho de performance para o solo. Né? Então, tem aplicações onde o plástico faz muito sentido. Então, sempre a indústria petroquímica com esse olhar de sustentabilidade. E aí, no eixo de transformação digital, eu estou olhando para tudo que me ajude a consumir menos recurso no meu processo produtivo. Tá? E aí, enfim, a gama de tecnologias que podem ser aplicadas é bem extensa, né? Mas é importante só que a gente tenha aplicabilidade muito prática na indústria. Pô, e aí vocês começam, a Oxidia começa com 150 milhões de dólares, né? 150 milhões de dólares. Que é quase um fundo de venture capital grande aqui da região, né? Da América Latina. Isso. Só que você não estaria com aquele dinheiro já depositado, né? Um comprometimento da Braskem. É um comprometimento, mas 100 milhões está no FIP, o comprometimento é real. É real, isso que eu ia falar, pô.
Daqui a pouco, não era 150, né? Não, 100, já tá 100 lá. milhões já está no regulamento do FIP, é claro que a gente vai fazendo as chamadas ao longo do tempo, mas uma vez que está no regulamento, né? Legal. Então é real. É real. É real. Vocês estão real. comprometidos. E é um comprometimento bem grande, né? É um comprometimento para 5 anos, né? E a gente, assim, motivo, né, da gente ter injetado um capital, da gente ter aprovado um capital tão grande logo na partida. Bom, acho que a gente sabe o tamanho do desafio que a indústria tem. A gente sabe que as tecnologias que a gente vai investir não são tecnologias baratas, né? Então, eu estou falando eventualmente é muito hard tech, é muito deep tech. Você precisa de uma injeção de capital razoável para poder apoiar na expansão, enfim, no teste em plantas e por aí vai. Então, os cheques do CVC, a gente já está entendendo que eles devem girar ali em torno de... Quer dizer, agora a gente teve um downside, né? Depois a gente precisa revisitar isso. Mas a expectativa é que os cheques do CVC eles fossem em torno de 10 milhões de dólares. Né? Então, com 100 milhões... 10 aportes. A gente teria talvez vão virar uns 20. Tinha um range, tá? Então a ideia era ter uns 12, mas 12 investidas eram só 12 investidas no CVC. Mas enfim, a gente vai ter. Acho que a gente tá com um dry powder maior agora. Legal. Tem mais poder de barganha. Né? Legal, beleza. Boa, obrigado, Olivia. Obrigada a você.